Existem objetos que guardam a essência de quem os tocou, que parecem reter o calor de mãos que já não podem mais sentir. Olhe com atenção para uma vara de bambu antiga, seca e esquecida em um canto escuro, onde a luz mal se atreve a tocar. Para um observador distraído, é apenas madeira morta. Um resto de algo que já cumpriu sua função e foi abandonado ao silêncio. Mas para quem compreende as camadas invisíveis da existência, aquele objeto é um receptáculo de memórias, um arquivo vivo de um tempo que a memória insiste em preservar mesmo quando tudo mais falha. Se você silenciar o barulho do mundo lá fora, poderá ouvir o som da linha cortando o ar e o mergulho preciso da isca sobre as águas calmas do rio Paraguaçu. Poderá sentir o cheiro de barro úmido e mato fresco que nenhuma cidade conseguiu ainda reproduzir em laboratório. Aquele aroma que a infância registra antes mesmo que a palavra infância faça sentido. Existe uma força que nos move por dentro, silenciosa e implacável, muito antes de termos palavras para descrevê-la. Ela não pede permissão. Ela simplesmente empurra. E quem não aprende a dialogar com ela, um dia descobre que esteve sendo arrastado a vida toda sem nunca ter escolhido o destino. Antes de ser uma sombra errante nos corredores de um apartamento apertado em Salvador. Antes do tremor involuntário nas mãos e do hálito que afastou os afetos e fez os netos se distanciarem aos poucos, como se o cheiro do álcool fosse um aviso de perigo que o instinto deles captava antes da razão. Antes de tudo isso, houve um homem. Um homem que sabia o nome de cada peixe, que conhecia o segredo de cada trilha e que compreendia a linguagem silenciosa das águas como quem lê a própria língua materna. Seja bem-vindo ao primeiro registro desta trajetória. Esta é a primeira parada de uma longa e necessária jornada pelas camadas de uma vida que o tempo foi apagando, mas que a memória insiste em raspar, para encontrar, debaixo do que sobrou, o que um dia foi inteiro. Hoje não falaremos do homem que se perdeu. Falaremos daquele que possuía o mundo porque possuía a si mesmo. Do Antenor que era completo, antes da cidade, antes do asfalto, antes do silêncio errado. No interior da Bahia, a vida de Antenor era pautada por uma ordem que parecia emanar da própria terra. Ele era servidor público, sim, mas o cargo era apenas uma moldura para a autoridade natural que ele exercia em cada passo, em cada gesto, em cada palavra dita com cuidado. Antenor não recebeu diplomas ou títulos acadêmicos para que sua sabedoria fosse reconhecida. Ele não precisava. O respeito não se impõe. Ele se cultiva no dia a dia, no cumprimento da palavra dada e na firmeza de um caráter que a adversidade não consegue curvar facilmente. De segunda a sexta-feira, ele caminhava pela praça principal com uma pasta de couro sob o braço. O terno era simples, muitas vezes gasto nos punhos, mas o passo era de quem sabia exatamente para onde estava indo. Havia direção naquele andar. E direção, naquele tempo e naquele lugar, era uma forma de dignidade que as pessoas conseguiam reconhecer de longe. Quando os vizinhos o cumprimentavam, bom dia, seu Antenor, havia um peso naquelas palavras que ia muito além da cortesia. Era o reconhecimento silencioso de que aquele homem ocupava um lugar no mundo. Não porque lhe tinham concedido esse lugar, mas porque ele o havia construído, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. E isso faz toda a diferença. O lugar que você constrói, ninguém pode te tirar sem te destruir junto. Já o lugar que te concedem, pode ser revogado com uma folha de papel e um carimbo. Dentro de casa, Antenor era o arquiteto de uma segurança que parecia inabalável. Helena observava com uma mistura de admiração e confiança profunda, aquele tipo de confiança que não precisa de palavras porque se apoia em anos de consistência. Ela cuidava daquela escadinha de 9 filhos que cresceram com a liberdade que só o interior permite, pés descalços na terra vermelha, brincadeiras até o anoitecer, o mundo inteiro cabendo dentro de um quintal com árvore frutífera. Antenor era o provedor, o homem que resolvia, que trazia o pão, que protegia o sono de todos. Mas havia algo que ia além do cumprimento do dever. Havia uma dimensão de Antenor que o papel de pai e servidor não conseguia conter. E essa dimensão só se revelava quando o expediente terminava e o rio chamava. A beira do rio era o seu santuário, e santuário não é apenas um lugar físico. É o espaço onde o ser humano consegue, por um momento, parar de se dividir entre o que é e o que o mundo exige que seja. Imagine o cenário: o sol ainda não nasceu totalmente,
e uma névoa baixa cobre a superfície da água como um lençol de seda sobre um espelho. Ali, Antenor não era o servidor, o pai, o marido, o pilar da comunidade. Ele era apenas um ponto de consciência em comunhão com o que existia ao redor. A cana de bambu na mão, a linha repousando sobre a água, os pulmões cheios do ar que cheira a início de dia. Ele havia compreendido a paciência de um jeito que poucos compreendem. Não como uma espera passiva, como aquele que aguarda o ônibus sem poder fazer nada. Mas como uma virtude ativa, que exige presença total. Ele sabia que a água corre porque tem um destino e que o peixe só se entrega quando o pescador aprende a não desejar com pressa. Que há uma sabedoria na entrega, no soltar, e que quem tenta agarrar a vida com as duas mãos, muitas vezes afasta exatamente o que deseja. Aqui, às margens do Paraguaçu, Antenor tinha encontrado algo raro, uma trégua com a própria existência. Ele não queria conquistar o rio. Ele queria, simplesmente, fazer parte dele. E há uma diferença enorme entre conquistar e pertencer. O conquistador destrói o que toca. Quem pertence, cuida. As caçadas noturnas seguiam a mesma lógica de sobrevivência e respeito. Ele conhecia a mata como se fosse o quintal da infância, e de certa forma era, porque a infância de Antenor aconteceu entre aquelas árvores tanto quanto dentro de qualquer casa. Seu faro, sua audição aguçada, seu conhecimento dos ciclos lunares, tudo isso fazia dele um mestre da subsistência. O que ele trazia da mata não era apenas alimento. Era a prova cotidiana de que o homem ainda podia dialogar com o que é selvagem sem se destruir no processo. Ao voltar para casa com o sustento, as histórias que lhe contava a luz fraca da lamparina criavam uma mitologia pessoal para seus filhos. Ele era o herói que dominava a noite e o rio. Ele era a prova de que o mundo era um lugar seguro, porque ele estava lá para vigiar. Naquele tempo, Antenor era completo. Não perfeito, completo. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A perfeição é uma ilusão que paralisa. A completude é um estado de equilíbrio precário, mas real, quando aquilo que somos encontra o espaço que nos cabe no mundo. E Antenor havia encontrado esse espaço. No trabalho, na família, no rio, na mata. Ele sabia quem era em cada um desses lugares, e eles todos convergiam para o mesmo homem. Mal sabia ele que esse equilíbrio estava prestes a ser testado por forças que não respeitam a harmonia que o ser humano leva uma vida inteira para construir. A felicidade que conhecemos não é um estado permanente, é uma pausa entre duas tempestades. E a estabilidade que construímos é sempre provisória, uma arquitetura que depende de fundamentos que às vezes estão fora do nosso alcance. Enquanto Antenor pescava e Helena cuidava dos filhos, forças maiores e impessoais se moviam nas capitais. A engrenagem do Estado, aquela mesma que ele servia com tanta dedicação e lealdade, começou a girar de um jeito que ele não podia controlar, porque nunca havia precisado. O destino é um mestre que não negocia. O ano era 1972. Uma folha de papel com um selo oficial chegou à casa de Janelas Grandes. Transferência. Destino, Salvador. A capital era o símbolo do progresso para quem olhava de fora, o asfalto, as luzes, o futuro que todos diziam ser necessário para os filhos. Para eles, a notícia trazia o brilho da novidade e a promessa de um mundo maior. Para Helena, o desafio difícil e silencioso de reconstruir um lar em terreno desconhecido. Mas para Antenor, aquela folha de papel era um aviso de exílio. Como se explica para um homem que tem raízes enterradas na beira de um rio que ele agora deve viver entre paredes de concreto? Como se traduz para palavras uma perda que acontece antes mesmo de qualquer coisa ser perdida de fato? Porque Antenor já sabia, naquele momento, o que a mudança significava. Não intelectualmente, mas no fundo do peito, naquele lugar onde o corpo registra as verdades que a mente ainda não está pronta para admitir. O sofrimento mais profundo não é aquele que vem de fora, como um golpe que nos derruba. É aquele que nasce de dentro, da consciência de que perdemos algo que não tem nome, que nenhuma compensação pode repor e que o mundo ao redor sequer percebe que se foi. A dor da alma se mascara de conformismo. E Antenor era bom nisso, em sorrir para proteger a esperança dos outros, mesmo quando a própria estava morrendo por dentro, lentamente, como uma brasa que apaga sem chama, sem barulho, sem testemunha.
Naquela última noite no interior, ele foi até o rio. Não para pescar, não havia mais nada a pescar ali. Foi para se despedir. O silêncio da água naquela noite parecia diferente de todas as outras. Era um silêncio que acusava a brevidade das coisas humanas. Que lembrava, sem precisar de palavras, que tudo que amamos é apenas um empréstimo do tempo, e que o tempo é um credor que nunca esquece. Ele olhou para as águas escuras e viu, refletido ali, não o homem que ele era, mas o homem que deixaria de ser. Porque o homem que partia naquela madrugada não seria o mesmo que chegaria do outro lado. Salvador receberia uma versão de Antenor. Mas o rio guardaria o original. A poeira da estrada de terra subia alta enquanto o caminhão se afastava, cobrindo o rastro de uma vida inteira. Antenor olhou pelo retrovisor e viu sua identidade se dissolver à distância, como fumaça sobre água. Ele acreditava que levaria sua essência dentro da mala, junto com as roupas e os documentos. Acreditava que o homem do rio sobreviveria ao asfalto. Mas há coisas que não sobrevivem ao transplante. Há raízes que, arrancadas da terra que as formou, não encontram nutrição em nenhum outro solo. O que acontece quando um homem é retirado do seu elemento e colocado num labirinto de prédios, pressa e indiferença? O que acontece quando o silêncio que ele usava para pensar é substituído pelo ruído que o impede de sentir? Quando o rio que lavava o cansaço é trocado por uma torneira que cospe água tratada com cloro? Antenor estava prestes a descobrir que o sofrimento não é apenas a falta de algo. É a presença constante de um vazio que nada da vida urbana consegue preencher, porque o vazio tem o formato exato de tudo aquilo que foi deixado para trás. O vazio tem o formato de um rio, de uma mata, de um cumprimento na praça, de um bom dia, seu Antenor dito com o peso do respeito verdadeiro. Ele estava indo ao encontro de um destino onde esse respeito se tornaria indiferença, onde a autoridade natural que ele carregava desde sempre seria dissolvida pela burocracia fria da capital. Onde a cidade não saberia o seu nome, e ele, aos poucos, começaria a esquecer também. O asfalto tem dentes. E a solidão da capital é muito mais profunda do que qualquer solidão que ele havia conhecido na mata, porque a mata, ao menos, devolve o silêncio. A cidade devolve o barulho, e o barulho é o pior dos vazios. Existe uma crueldade silenciosa no destino dos que vivem entre dois mundos, demasiados para um, insuficientes para o outro. Eles carregam a memória do que foram como um peso invisível, pesado demais para ser ignorado, leve demais para que os outros enxerguem. Antenor chegaria a Salvador com uma mala cheia de pertences e um coração cheio de memórias que a cidade ainda não sabia que destruiria. E a destruição não viria de uma vez, violenta e clara, como uma tempestade que ao menos tem a honestidade de se anunciar. Viria gota a gota. Como um rio que seca sem que ninguém perceba, até que um dia o leito está exposto e o que resta é apenas a marca de onde a água um dia correu. No próximo capítulo, o impacto do concreto. Onde o barulho das máquinas começou a calar a voz de Antenor, aquela voz que, no interior, as pessoas paravam para ouvir. Onde o anonimato da cidade grande começou a corroer o que a vida inteira havia construído. E onde, pela primeira vez, um copo seria levantado não pela alegria de um brinde, mas pela necessidade de encontrar um lugar que o mundo já não oferecia mais. O que acontece quando um homem perde o seu rio? A resposta está no asfalto. Se você chegou até aqui, não foi por acidente. Histórias como a de Antenor têm o poder de acordar memórias que guardamos sem saber que estávamos guardando. Talvez você conheça alguém que se perdeu entre dois mundos, que era uma pessoa num lugar e virou outra em outro. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Deixa aqui nos comentários, você conheceu alguém como seu Antenor? Um pai, um avô, um vizinho, um conhecido, alguém que chegou na cidade com o mundo nos olhos e foi ficando menor com o tempo. Conta pra gente. Esse espaço foi feito para isso. Para que essas histórias não morram em silêncio. Tem alguém na sua vida que precisa ouvir essa história? Um filho que não entende o que aconteceu com o pai. Um irmão que nunca conseguiu encontrar as palavras certas. Um amigo que carrega um luto que não tem nome. Manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, o que não conseguimos dizer com palavras próprias, uma história diz por nós.
A memória de Antenor pode ser a ponte que faltava numa conversa que alguém precisa ter. Compartilha, porque histórias que circulam salvam gente que você nem conhece. Se você não quer perder o momento em que Antenor chega ao asfalto de Salvador e começa a descobrir o que a cidade faz com um homem que não foi feito para ela, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui no Histórias Rasuradas, cada capítulo é publicado com cuidado, sem pressa, do jeito que a história merece ser contada. E se você saiu desse vídeo diferente de como entrou, mais reflexivo, mais atento, mais humano, então você já sabe o que encontrará aqui toda semana. Inscreva-se. Ative o sino. Nos vemos no próximo capítulo. Antes de você fechar esse vídeo, quero pedir apenas um momento. Pense num lugar que te pertenceu, um lugar físico, um tempo da vida, um estado de espírito, que você não pode mais acessar. Pode ser a casa da infância. Pode ser a versão de você mesmo que existia antes de alguma coisa mudar. Pode ser uma relação, um trabalho, uma época em que você sabia quem era. Antenor perdeu o rio. E o restante da história dele é sobre o que acontece quando a gente perde nosso rio e não encontra outro que caiba no lugar. Mas há algo que nenhuma cidade consegue engolir por completo, e esse algo ainda estava vivo dentro de Antenor, mesmo nos momentos mais escuros. Descobrir o que é isso faz parte do caminho que percorreremos juntos. Obrigado por estar aqui. Obrigado por dar o seu tempo a uma história que não é de ninguém famoso, mas que poderia ser de muita gente que você já amou. Até o próximo capítulo. O impacto do concreto.